a aula 2 do curso de Introdução à Bíblia, né? Que é a composição e estrutura literária da Bíblia. Nós estamos no Antigo Testamento e vamos falar hoje sobre os livros poéticos, os 5 livros poéticos, né? E eles podem ser divididos em 2 áreas. A primeira são livros de sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes. E os outros 2 são ínicos, Salmos e Cantares. É importante entender, porque dentro da área da teologia bíblica, né, alguns estudiosos não consideram Eclesiastes um livro poético, mas ele está dentro da composição da sabedoria hebraica. Então, por isso que no cânon, né, ele foi separado e entrou como um livro poético. E dentro da sua estrutura, tem partes que estão escritas de forma poéticas, né? E avançando um pouco mais, né, é importante a gente entender o que são os livros poéticos, né? As características comuns da poesia hebraica. E aqui eu queria dizer para vocês que essa aula em especial eu gosto muito, porque eu sou um apaixonado pelos livros de Provérbios e Salmos, né? Eclesiastes também, nós encontramos muita sabedoria, né? E é muito interessante a gente entender a estrutura literária. Por que há algumas rimas, por que algumas palavras são repetitivas. Então, isso para a gente aumentar o conhecimento, o entendimento, quando a gente vai compartilhar a palavra, vai introduzir um salmo, fazer uma introdução usando o livro de Provérbios, Eclesiastes, a gente entender a estrutura literária dele, né? E, por último, a gente vai ver um pouquinho dos paralelos ugaríticos, que também tem a sua importância na concepção literária do Antigo Testamento. Então, respondendo à primeira pergunta, né, o que são os livros poéticos, né? Então, é importante qualquer estudante da teologia, ou estudante da Bíblia, aquele que se aprofunda no estudo bíblico, né? É importante ele ter conhecimento quando a gente se refere aos livros poéticos. Então, quando a gente usa a expressão livros poéticos, a gente já logo vem à mente que a gente está se referindo aos livros de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Eu gosto da expressão Cantares, né? Cantares de Salomão, mas também é correto Cântico dos Cânticos, né? E por isso é importante destacar, nesse estudo de hoje, que a poesia, ela também aparece em muitos dos outros livros. É muito comum a gente ver nos livros da lei, tem partes de poesia, nos livros dos profetas também há partes de poesia, né? Mas esses livros, em especial, esses 5 livros, eles são chamados livros poéticos porque na sua maior parte da composição deles, o estilo literário que é usado é a poesia. Amém? Alguma dúvida? Posso prosseguir? E, além disso, cada um desses livros chamados poéticos, eles nos oferecem conhecer um pouco mais a cultura do povo hebreu, né? A consciência que eles tinham da contemplação, da adoração, da busca ao Senhor, né? E
por exemplo, Eclesiastes, como eu disse, ele foi associado aos livros poéticos, mas teve muita, assim, discordância em relação a isso. Porém, quando foi feito o cânon do Antigo Testamento, a maioria aceitou o livro de Eclesiastes como um livro de estrutura literária da sabedoria hebraica, né? Que tem muito a ver com o estilo poético, né? Que é a forma de escrita. E então, como eu destaquei aqui, né, a poesia é a forma literária predominante, né? E vai ser muito bacana agora a gente ver as características de como essas características literárias em cada um dos livros. E isso aqui é muito interessante, e dando início já, vamos passar aqui para o próximo, né? Por exemplo, a gente vai começar com a métrica, mas elas são chamadas, as características comuns da poesia hebraica, elas são chamadas de métrica, paralelismo, e também nós temos o quiasmo e os acrósticos. Então, guardem bem essas expressões, não consta na apostila, mas eu creio que vai ficar gravada essa aula, então é muito interessante vocês se aprofundarem nisso, porque vocês vão começar a entender o estilo que eles usavam na escrita dos salmos, dos provérbios, né? Então, por exemplo, a primeira característica mais usada, que é a característica métrica, na maior parte hoje da poesia moderna, as pessoas usam mais a palavra rima e não a palavra métrica. Mas o povo hebreu, eles usavam muito o estilo de métrica. Então, o que seria um estilo literário, né, de poesia métrica? Então, cada linha segue uma certa métrica, ou vamos dizer, um padrão com as sílabas tônicas. Então, eu usei um exemplo aqui, não sei se alguém já viu essa poesia, né? O Zé, acho que gosta muito, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, vocês percebem que a métrica aqui está na sílaba tônica, o sabiá com o lá, né? E a gente precisa entender que a métrica, ela seria como se fosse a rima do verso. Vocês conseguiram entender aí? Então, você vê que a sílaba tônica é que dá a sequência métrica dessa passagem, né? Ou dessa, vamos dizer assim, dessa poesia, né? Então, a poesia hebraica, ela se baseia muito mais na métrica do que na rima. E apesar que algumas vezes a gente vai ver alguns salmos, algumas partes de provérbios e eclesiastes usando rima. Então, uma dica que eu dou para vocês, né? Quando vocês forem preparar uma mensagem, ou usando especialmente qualquer um dos livros poéticos, comece a prestar atenção na forma da composição do verso, né? Porque você não pode, às vezes, basear somente numa parte do verso, porque ele está dentro de uma poesia. Então, às vezes, tem mais que um verso, que é a conclusão da métrica, ou vamos usar a expressão rima, né? Então, a gente precisa entender que esses padrões que estão
expressando o espírito das ideias, o coração do salmista que escreveu, né? Então ele está usando essa forma literária para expressar, como aqui no exemplo que eu usei da poesia, que o poeta usou o sabiá para chamar a nossa atenção para o canto do pássaro, né? Então, qual um desafio, né, a gente prestar atenção quando a gente for fazer um estudo num salmo ou em qualquer um dos livros poéticos, é ver qual a espiritualidade que o autor, que aquele que escreveu, está querendo nos transmitir, para a gente não mudar a concepção literária quando a gente for compartilhar a palavra. Vocês estão me entendendo nisso? Isso é muito importante, porque há uma espiritualidade aqui, né? É a mesma situação. No Novo Testamento, a gente vai perceber que a teologia, a maior parte da teologia está nos verbos. Aqui, nos livros poéticos, está no estilo literário, na poesia, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa... Por isso que eu falei que essa aula, ela é, ao mesmo tempo que interessante, ela é muito importante, para a gente entender o espírito que o salmista ou que o nosso sábio Salomão estava querendo transmitir com as suas palavras, né? Amém, queridos? Então, a gente precisa entender que o que eu queria destacar aqui em relação à métrica é que grande parte da poesia hebraica usa o estilo métrico na escrita da poesia. Amém, queridos? A segunda característica é o paralelismo. E essa aqui, ela é a mais importante da poesia hebraica. E ela está dividida em 3 paralelos. Nós vamos ver o paralelismo sinônimo, o paralelismo antitético e o paralelismo sintético. É muito importante a gente entender. E nós vamos ver por quê. Eu usei aqui o exemplo do Salmo 19:1. Então, é o paralelismo sinônimo. O que quer dizer o paralelismo sinônimo? Então, a gente vê o verso 1 do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Alguém pegou o conceito aí ou não? Vocês conseguiram entender ou não? Vou deixar bem fácil para vocês entenderem. O que quer dizer esse tipo de estrutura, né, literária da poesia aqui? O paralelismo sinônimo, ele envolve a repetição do mesmo pensamento ou um pensamento similar. Então, as duas partes refletem basicamente a mesma ideia. Eu gostaria de dizer que, assim, é uma confirmação. Então, vocês perceberam? Os céus proclamam a glória de Deus. O que é o firmamento? É os céus. Firmamento, lugar das estrelas. Então, aqui, no Salmo 19, o salmista, ele usou a estrutura do paralelismo sinônimo para enfatizar, para trazer convicção na estrutura do pensamento que ele está querendo trazer. Então, ele usou: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As duas linhas repetem o mesmo pensamento básico. Céus, firmamento. São paralelos. Então, até coloquei em paralelo para a gente entender, são linhas paralelas, né? Que levam a chamar atenção para as obras das mãos do Senhor. Amados, isso é muito importante para a gente começar. Quando eu acho assim muito
muito lindo, né? Muito bacana, que quando a gente começa a ler o Salmo agora, a gente começa a pegar rapidamente esses conceitos, essas estruturas literárias. E isso é muito bacana porque enriquece o nosso coração, o nosso pensamento em relação ao coração que o salmista está querendo transmitir para a gente, né? Então, um outro exemplo que eu queria dar para vocês, se você tivesse anotar ou se tiver sua Bíblia perto de você, abre comigo em Provérbios 9, 10. Então, para a gente ver que não só os salmistas usam essa estrutura literária, mas o autor de Provérbios também. Então, Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a sua prudência. Então, vocês percebem que ele repete, primeiro ele usa o temor, e ele termina usando prudência. Então, e outros mais exemplos que a gente poderia ver, né, no paralelismo sinônimo, abre também Salmo 15, 1. Aqui fica mais claro ainda para você entender esse conceito literário, né? Então ele diz assim, Salmos 15, 1. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Então vocês percebem, as duas perguntas, ela têm o mesmo, tá nos levando ao pensar no mesmo sentido. Então, mais uma vez, uma linha está complementando a outra. Isso que significa uma estrutura literária, né, de paralelo sinônimo. Então, mais uma vez, ele está levando a gente a refletir a mesma ideia. Cada um apresenta uma pergunta. A primeira pergunta ele usa tabernáculo. E o paralelo para o tabernáculo é seu santo monte. Então, o lugar do santuário de Deus. O importante é a gente entender, na questão do paralelo sinônimo, é que toda vez que o salmista está contrastando, ou está usando, está repetindo, ele está querendo demonstrar ou afirmar para nós o cuidado, a providência do Senhor, o zelo do Senhor pelas nossas vidas, né? E o zelo, a providência do Senhor para com o seu povo, né? Então, os elementos paralelos, eles são contrastantes entre si, para trazer clareza, para a gente se firmar mais e entender aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? O livro de Provérbios também oferece muitos bons exemplos. Eu citei um, né, sobre esse paralelismo, né? E a gente precisa entender que sempre a graça do Senhor, ela está operando, usando a vida do salmista, que a Bíblia foi divinamente inspirada, né? Então, eu fico sempre pensativo, né? Como Deus dá a sabedoria ao homem, a inteligência ao homem, né? Para o salmista conseguir, sem toda vamos dizer, a gama de recursos que nós temos hoje, né? Eles tinham para chegar nessa situação, né? Um outro característica comum, ou outro paralelismo, né, que eu queria demonstrar para vocês aqui, é o antitético, né? Então, o antitético, a gente vê ele com muita facilidade no Salmo 1, no verso 6. Então, o que é o paralelo aqui? O paralelo entre o bem e o mal, né? Vocês percebem? Salmo 1, 6.
pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma particularidade é que no paralelo antitético, né, sempre ou na maioria das vezes tem a palavra mas, né, que é um contraponto, né? Então a gente percebe que o paralelismo antitético ele vai ser muito fácil da gente reconhecer. Por quê? Porque ele são duas linhas que apresentam um contraste, né? O céu e a noite, o bem e o mal. Então vai estar sempre contrastando, né? E na maioria das vezes vai aparecer a conjunção mais, né? Mas, então, a gente já vai ler o Salmo, pegou esse estilo de leitura, a gente já sabe que é um paralelismo antitético, né? Ele está contrastando uma afirmação sobre a outra, né? E o salmista, então, ele está mostrando aí o sentido que vale a pena o caminho dos justos, né? Porque o Senhor conhece, mas o do ímpio perecerá, né? E o livro de Provérbios também oferece algumas passagens desse tipo de estrutura antitética, né? Então, se, por exemplo, se você abrir em Provérbios 10, 2, vamos ver se alguém aí consegue entender aonde está exatamente o contraste aí. Tá fácil ou não? Provérbios 10, 2. Como eu expliquei, tá fácil porque tem o mas, né? Então vocês percebem o contraste aí? Os tesouros da impiedade de nada se aproveita, mas a justiça livra da morte. Um outro exemplo, ainda aí em Provérbios 10, o verso 4. Mais uma vez, ó. O que trabalha com a mão remissa, a mão curta, né? Esse é aquele que trabalha com a mão curta, né? Braço curto, é isso? Quem trabalha com o braço curto, mas a mão diligente, a firmeza, vem a enriquecer. Vocês percebem? Então, o paralelismo antitético, ele sempre traz um confronto, né? Ainda aí, em Provérbios 10, no verso 7, também tem mais um. Ele diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Tem muitos outros, é que assim, o nosso tempo é curto, mas o importante aqui, eu gostaria que vocês entendessem o conceito, assim, no pensamento hebraico daquele que está escrevendo. A construção e a concepção do contraste, né? Então, isso, dentro da estrutura literária, é chamado, dentro da estrutura literária da poesia hebraica, é chamado de paralelismo antitético, tá? E o último paralelismo que a gente encontra é o paralelismo sintético. Então, no paralelismo sintético, a segunda linha normalmente completa a ideia que a primeira linha deixou em aberto. Então, como que a gente pode ver isso no Salmo 1, verso 6? Olha como é muito interessante. Ele é como árvore plantada junto a correntes da água, que, no devido tempo, dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Então, a parte final do versículo está explicando a parte inicial. Conseguiram pegar aí ou não? Então, qual é o ponto aí? As duas linhas, elas estão relacionadas, uma com a outra.
mas a relação, no começo, não está tão claro. O final, ele completa. Então, por isso que eu chamei a atenção de vocês no começo, que a gente precisa estar atento, que às vezes um versículo não está totalmente completo. O versículo seguinte que dá ligação ao pensamento do versículo anterior, né? Então, há a diferença aqui desse tipo de estrutura para o anterior que a gente viu, que é o antitético, né? Porém, alguns intérpretes, alguns teólogos, né, eles questionam o paralelismo sintético, dizendo que é o mesmo que o antitético. Porém, há discordâncias em relação a isso, né? E eles fazem algumas observações, né, dizendo que o Salmo primeiro, ele todinho está se explicando. Então, não há um paralelo. Porém, a gente, assim, pensando como construção literária, a gente consegue ver que há essa construção, tá? Dá para ver claramente isso, né? Por quê? Porque se a gente pegar aqui o Salmo 1, no verso 3, se você abrir sua Bíblia, né? Salmo 1, verso 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui só um momento. Eu anotei errado aqui, viu? Salmo, aqui é o verso 3. Espera aí. Perdão, viu, amados? Eu estou vendo que está errado aqui. Então, se a gente prestar atenção, a gente vê que a segunda linha, ela está completando o pensamento do versículo 1. Então, lembra que eu falei que é importante a gente entender que, às vezes, o paralelo não está somente num versículo, né? Por quê? Porque a gente vê que a bem-aventurança, né, começa no capítulo 1, no versículo 1. Então, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí sim, o versículo 3 agora faz um paralelo. Ó. Ele diz, ó, ele é como... Então, vocês percebem, a poesia aqui está fazendo uma ligação, um paralelo com o verso 1. Entenderam? Então, a consequência do versículo 1 foi completada no verso 3, né? Isso está acrescentando a ideia, ou está enriquecendo a ideia que o salmista quis começar no verso 1, né? Então, a gente precisa entender que a maioria dos livros, eu fiquei aqui nos Salmos e em Provérbios, né? Mas a maioria dos livros poéticos, eles estão repletos desse tipo de estrutura literária. O livro de Jó, ele tem muitas sequências nos diálogos, né, entre Jó e os amigos, né, os amigos e Jó. A gente vê muito também acerca desses paralelos, tá? Como eu falei, a gente está restrito aqui no tempo, né? Mas se você der uma investida, abre sua Bíblia, começa a olhar o livro de Jó, pensando nessa forma de escrita, você vai começar a perceber como é importante, porque tanto os questionamentos dos amigos,
Eu não sei se você já prestou atenção, né? Mas se você vê tanto o questionamento dos amigos de Jó, como as respostas de Jó estão em forma poética, né? Parecem poemas, né? Até na forma como a esposa de Jó também se coloca para ele, né? Então é muito interessante isso. Um outro característica aqui que eu queria apresentar para vocês, o último, na verdade, né, é o quiasmo. Então, o quiasmo, ele ocorre quando duas linhas sucessivas de poesia referem a ordem em que o tema aparece. E um exemplo bem bacana para a gente ver é o Salmo 8, porque o quiasmo ele é uma característica literária que mostra, esse nome quiasmo, né, ele vem da letra grega chi, que é o X, né, só que é escrito C-H-I, chi, né, mas no grego é o X. E ele ocorre, então, quando essas duas linhas revertem a ordem em que o tema aparece. E no Salmo 8, a gente pode ver isso. Então, a gente vê qual que é a estrutura do quiasmo. Vocês abriram Salmo 8? Ele é bem curtinho, é bacana para a gente entender. Deixa eu abrir o meu também aqui. Então, ele começa dizendo assim, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, em primeiro lugar, a excelência, ele exalta aqui a excelência do nome de Deus, né? Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra o teu nome. E aí, no verso 2, ele continua mostrando o domínio de Deus. E aí ele diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Aí o versículo 3: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem que o fizestes? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aí, a partir do verso 6, ele muda. Não é mais de Deus que ele está falando. Agora ele começa a falar acerca da humanidade. Primeiro, ele no versículo 5, ele fala da grandeza da humanidade. Agora, no versículo 6, ele vai falar do domínio da humanidade. Então, ele diz: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. E aí ele encerra colocando a excelência de Deus. Como que termina? Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O que vocês perceberam aí que é o quiasmo aí? Quem ousa dar um ponto aí? Olha o versículo 1 e olha o versículo 9. O que vocês acham?
ele iniciou o salmo enaltecendo a excelência do nome de Deus, não é isso? E ele encerra o salmo aqui, enaltecendo a excelência do nome de Deus, né? Então, a gente entende a estrutura quiástica, né, do salmo, mostrando que o domínio de Deus, aí Deus coloca para o homem também o domínio, mas para quê? Para que haja a glória para o Senhor. E eu percebo aqui o pecado do homem, né? Querer trazer a glória para si, né? Sendo que todo o domínio, toda a honra, toda a glória é para o Senhor, né? Então, ele está contrastando aqui o domínio de Deus em relação à humanidade. E ele está encerrando o pensamento da sua poesia, trazendo essa concepção que a glória é toda para o Senhor. Então, outros salmos também têm essa mesma construção, essa estrutura quiástica, né, da poesia, né. E a última que eu queria falar são os acrósticos. E os acrósticos é muito interessante, porque a poesia acróstica, ela é assim, são poemas alfabéticos. Só que nós temos dificuldade para isso, porque, como eu disse, foi escrito na língua hebraica, né? Então, o alfabeto aí é o alfabeto hebraico, né? Não o alfabeto nosso, português, né? Então, os acrósticos são os poemas alfabéticos, né? E eu fico imaginando, assim, a graça, né? A inspiração de Deus, né? Que imagina lá o salmista escrevendo nessa obra literária, né? Então ele começa com A, começa um verso. Aí, com B, outro verso. Com C, pensa, parece simples isso, mas pensa bem, sem perder a estrutura da poesia, né? Porém, de forma alfabética, né? Então, isso é um acróstico, né? Há, sim, também na literatura portuguesa, né? A gente usa também a literatura acróstica, né? Não sei se alguém já fez, né, um jogral, né, aquelas brincadeiras que fazem, né? Então sempre é dessa, mas o que eu fico, porque deixa eu dizer algo para vocês, meus amados. Quão difícil é você construir um pensamento partindo de uma que você isso, Salmo 119, exatamente. Então, dentro desse pensamento, eu vejo assim, aqui mais uma vez mostrando a inspiração divina, iluminando toda a inteligência, a faculdade mental, né, do salmista na construção disso, né. Então, os livros poéticos têm vários acrósticos, né. Como já foi citado aí, o maior, né, é o Salmo 119, né. Porém, se vocês quiserem, eu dou aqui uma canja, ó. Salmo 119. Os 8 primeiros versos, eles começam com a letra Aleph, do alfabeto hebraico, né? Os versos 9 a 16 começam com o Beit, que é a segunda letra, e assim por diante vai embora, né? Por exemplo, para nós, seria muito difícil, porque a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela não tem fonética no português. Ela até aquela letra bonita, né, o Aleph, né, mas a gente não tem fonética, não tem transliteração dessa palavra, né. E Provérbios
31, quem conhece aqui Provérbios 31? As irmãs têm que conhecer, né? Provérbios 31, dos versos 10 a 31, ele também é um poema, e aqui a beleza, né, da estrutura poética, né? Ele descreve a mulher virtuosa, quem achará, né? Usando acróstico também. Várias A, B, C, D, citando todas as virtuosidades da mulher cristã, né? Então, se você depois der uma olhada no Provérbios 31, do 10 ao 31, você vai ver, né? Então, o acróstico, ele é um dos muitos estilos criativos, né? Para mostrar a ação da inspiração divina, né? Eu quero insistir nisso, porque eu não sei você, tá? Mas eu tenho muita dificuldade de fazer um poema, né? A gente pega, né, Zé Pereira, o Carlos Sá lá, ele tem uma facilidade de fazer poema, baiano gosta dessas coisas, né? Ele faz com uma facilidade, né? Eu falo para ele, né? Falei, vocês parecem que nascem já com essa inspiração, né? Mas eu tenho muita dificuldade e toda vez que eu me esforço para fazer um poema, e eu paro e me venho isso, como esses homens que escreveram, esses autores, né, dos livros poéticos, né, como eles foram divinamente inspirados para fazer essas construções literárias, né? Então eu vejo assim a ação do Espírito Santo inspirando esses homens para se expressar de forma tão desafiadora, para trazer para nós as verdades contidas nesses livros, né? Isso é muito bacana, né? E para encerrar a aula de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre os paralelos ugaríticos. O termo ugarítico, ele denota, né, a linguagem falada pelos antigos ugarite, que atualmente são pessoas que vivem, né, povos que vivem ali na costa do Mediterrâneo, onde hoje a gente pode encontrar a Síria moderna, né? Hoje a Síria eles falam o árabe, né? Mas nos tempos bíblicos, o povo, a nação que vivia ali, né, os ugarite, eles que viviam nessa região. E arqueólogos escavando a região ali da, da costa do Mediterrâneo, eles encontraram um achado arqueológico muito importante para o estudo da Bíblia, né? Porque ali eles encontraram os manuscritos escritos, né, em ugarítico. E porque era uma língua muito usada na Síria entre os anos 1500 e 1200 antes de Cristo. Então era uma língua muito predominante. E eles descobriram muitos desses textos nessa linguagem, né? E ali eles viram muitas situações de passagens que ocorreram com o povo, né? Então esses livros, esses achados, os paralelos ugaríticos, eles trazem toda a autenticidade para os escritos bíblicos, né? Então eles são muito importantes, né? Porque certas palavras hebraicas, né, elas eram raras, e esses textos ugaríticos, eles trouxeram a confirmação desses textos, né? Então, quando você ouvir falar, né, acerca desses paralelos ugaríticos, eles são muito importantes, porque eles trouxeram, assim, e principalmente muitos dos escritos deles estavam dentro dessa estrutura literária que é as poesias, né, em formas poéticas, né? Então é muito importante a gente entender que a poesia ugarítica, ela nos ajuda a entender o mundo politeísta.
que cercava os hebreus, que é monoteísta. Entendem ou não? Politeísta que crê em muitos deuses. E o povo hebreu era monoteísta, um único Deus, né? Então, isso é importante porque você veja, é um povo que, crendo em muitos deuses, criam em escreveram escritos de um único Deus verdadeiro. Então, isso é muito importante. Eu gosto sempre de pensar naquela passagem, quando Paulo chega, né, ali no berço da filosofia grega, né, e ele acha lá um altar para o Deus dos deuses, né? Então, eu vejo assim, como esse povo já tinha esse conhecimento. Então, os paralelos ugaríticos, eles foram muito importantes para isso, né? Porque as nações politeístas, eles começaram a ver, e todo o poder que o povo hebreu, assim, no governo teocrático, né, quando Deus estava comandando, né, como a nação hebraica, ela foi vitoriosa, né, logo de passar o Mar Vermelho. Então, a gente vê que todos esses, como a gente estava conversando na aula passada, né, sobre os livros históricos, né, então esses paralelos trazem confirmação a todos os dados históricos que ocorreram com a nação de Israel. Então, guardem isso, é muito importante, assim, para enriquecer o conhecimento de vocês, né, acerca da estrutura literária, né, e porque sempre quando a gente fala sobre os livros poéticos, a gente precisa ter em mente que eles têm uma importante contribuição para a nossa fé, principalmente nos dias de hoje, porque eu vejo que é impossível você ler um salmo e não orar, né? Eu sempre gosto de dizer para os discípulos, né, para os irmãos que caminham comigo, que o livro de Salmos é uma escola de oração. E a gente vê também o livro de Jó, ele trata questões de relacionamentos, né? De pessoas que passam por diversas provações, né? E a gente vê o término do livro de Jó, né? Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te contemplo face a face. Então, leva a gente a buscar uma contemplação, buscar o Senhor, né? E o livro de Provérbios, ele oferece princípios perenes e expressos da maneira de como a gente deve se portar, como agir, como falar, como pensar, né? Trazem instruções, né? Eclesiastes também, né? E o livro de Cânticos, né? O de Cantares, ele é um livro que celebra a alegria do poema romântico, né? Do amor genuíno, né? Do amor ingênuo, né? De um amor sem a contaminação do eros, né? Então é muito importante para a gente ir enriquecendo a nossa cultura bíblica, né? Nosso entendimento às Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui hoje, né? Então, deixa eu dizer algo para vocês. Eu tinha dito para vocês me mandarem os questionários para mim ir corrigindo, mas conversando com o José hoje, o José acha melhor vocês mandarem para a Tati, né, José? É isso? Para a Thaís. Thaís, perdão. Vocês Esposa do... enviem para a Thaís. Eu mandei para ela hoje o questionário dessas duas aulas, da aula passada e da aula de hoje. Também? Isso, já está com ela. E então vocês depois peçam a ela, né? Ela já passa para vocês. E vocês enviem para ela, tá? Amém, Zé? Amém. Ótimo. Bom, então, Anderson pode